Esse é o primeiro encontro do ciclo de discussões sobre português como língua de herança e educação bilíngue. Tivemos aí uma longa apresentação, prometo que é só hoje. São 10 temas super importantes, super interessantes que a gente vai discutir. Hoje eu falo sobre iniciativas com a presença da Daniele e da Camila, que vão dar duas perspectivas bem diferentes umas das outras. E vamos começar então. O título de hoje, o que acontece lá que não acontece cá. Então, o que une diversas línguas de herança é maior do que o que as divide. Isso é uma verdade muito verdadeira. Línguas de herança compartilham uma série de detalhes estruturais recorrentes. Os falantes têm desafios semelhantes, o processo de aprendizagem e reaprendizagem segue padrões semelhantes, e a atenção dada por linguistas, sociólogos, educadores e aqueles que criam políticas das línguas de herança é um desafio maior do que a soma de suas partes. Aprender sobre uma língua de herança permite-nos aprender sobre outras ao redor do mundo. Imagina falar sobre iniciativas que ensinam a mesma língua. Imagina o quanto que a gente não pode aprender com isso. A ideia aqui desse webinar, os objetivos são discutir como é realizado o ensino, promoção e manutenção do português como língua de herança local e globalmente, apresentar particularidades referentes às iniciativas, os sujeitos nela envolvidos e seus planos de ação, e ponderar sobre as políticas linguísticas às quais estão sujeitas e como moldam sua intencionalidade. Ou então, quem são esses indivíduos? Vamos começar pelas pessoas que estão envolvidas nas iniciativas. São administradores escolares, são professores, estagiários, pais e outros membros da comunidade. Às vezes são pagos, noutras trabalham de forma voluntária. Varia também o nível de preparo profissional. Muitos, eu deveria dizer a maioria, a enorme maioria, não tem formação específica, até porque a oferta de formação específica é muito escassa. No final das contas, desde 2014 só tinha o programa da Brasil em Mente. Agora apareceu um outro programa que é promovido pelo Papo de Professores, mas é uma coisa recente. Nem lhes são oferecidas quaisquer capacitações antes de começar essa prática ou durante esse percurso. Agora, o que são as iniciativas? Existem inúmeros nomes. Então, a gente, em 2015, por ocasião dessa publicação aqui, que é uma publicação pioneira, vale dizer que ela apareceu primeiro como uma iniciativa de educadores e pesquisadores brasileiros. No ano seguinte surgiu esse livro aqui, também pioneiro, a Didática do Português como Língua de Herança, que foi escrito por portuguesas. Então, as iniciativas são propostas pedagógicas de natureza privada ou governamental que cultivam valores culturais e promovem educação em e por meio da língua portuguesa. A gente via, enquanto conversava assim, com uma série de educadores, que a gente tinha playgroup, play school, escola comunitária, oficina, encontro, enfim, essa série de nomes. Então, a gente achou importante reunir tudo no nome iniciativa. E a necessidade veio justamente para que a gente pudesse analisar melhor, ao mesmo tempo vendo que elas nem sempre obedeciam a modelos escolares, nem ao modelo público, até porque não pertencem ao sistema público, nem ao modelo particular, até porque, apesar de serem da iniciativa civil, elas não estão muitas vezes atreladas a escolas formais ou regulares, muito menos ao homeschooling. As propostas que elas desenvolvem, o que elas pretendem desenvolver, são sempre baseadas no desenvolvimento de habilidades do ouvir, falar, ler e escrever e aspectos culturais. Em geral, as aulas acontecem em centros comunitários ou em igrejas, na vastíssima maioria das vezes nos fins de semana. Até aqui, tudo que eu estou falando se refere a línguas de herança como um todo e não só ao português.
No caso do português, há propostas de aulas e de convivência que envolvem ludicidade e eventos culturais, contação de histórias, capoeira, futebol, dança e até de, vou colocar, vou deixar bem claro que esse é uma aspas, alfabetização em português. Lá no texto da introdução do livro preto que eu mandei para vocês, eu divido as iniciativas em 3. As formais, informais e esporádicas. Para quem teve a oportunidade de ler, essa divisão é feita pura e exclusivamente no sentido da frequência dos encontros. A maioria delas é esporádica e informal, se encontrando até 2 horas, no caso das informais, 1 vez por semana, no caso das esporádicas, 2 vezes ao mês, 1 vez ao mês, às vezes só nas festas, né, carnaval, festa junina, enfim. E as formais seriam aquelas que se encontrariam mais de 2 horas por semana, mais de 1 vez. Se ela se encontra por 5 horas, 1 vez por semana, ela continua sendo informal, porque essa frequência, além da duração, é bastante importante. E a gente percebe isso a hora que a gente tem a oportunidade de observar o que ela se propõe a fazer. Então, esses 4 foram os objetivos que eu consegui sintetizar a partir das minhas observações e conversas, numa pesquisa que faz uns 10 anos que eu estou fazendo. Muito em breve ela vai ser publicada, eu vou explicar tudo que eu observei, mas em geral foi isso aqui que eu fui capaz de ver. E aí é também muito clara uma relação entre as iniciativas e a periodicidade dos encontros e os objetivos que ela se propõe a desenvolver. Perceba que, de maneira alguma, eu estou dizendo que um objetivo é mais importante que o outro, ou que uma iniciativa faz mais do que a outra, mas existe sim uma matemática da língua, né? O quanto tempo eu preciso para certas coisas e quanto tempo eu tenho para desenvolver isso tudo. Agora, como é que elas começam? E a partir de agora, tudo que eu contar, vocês vão ver que é verdade a hora que a Camila e a Daniele se apresentarem, e eu acho que vocês mesmas já vão ter observado na prática. Elas sempre começam do desejo. É o desejo de uma mãe, ou de uma futura mãe, de uma futura tia. Quando você percebe que o que você quer é o desejo de que aquelas crianças tenham oportunidades semelhantes às que você teve enquanto você crescia, em termos de língua, em termos de convivência cultural, em termos de música, de brincadeiras. É sempre a partir desse desejo. E as iniciativas acabam se tornando contextos políticos e sociais, onde ideologias específicas prevalecem e onde crianças, adolescentes, professores e pais interagem e reproduzem, reafirmam, resistem e desafiam essas ideologias, porque nem todos os participantes têm as mesmas ideias, em especial aqueles que são levados, quer dizer, uma coisa que a gente percebe muito claramente é que a herança é dos pais e não das crianças. Ela pode, em alguns casos, ser bastante importante para aquela criança por si só, mas na maioria dos casos, de fato, são os pais, ou em especial a mãe, que tem, e ela gentilmente força aquela interação. Às vezes dá certo, outras vezes a criança vai ter outros objetivos em mente. De acordo com o estudo da Moroni, que ela apresenta no capítulo 1 que eu mandei para vocês, as motivações para criar uma iniciativa costumam ser bastante pessoais e passam pela necessidade de ter um espaço para expressar uma identidade brasileira, transmitindo traços culturais aos filhos ou à nova geração. Os envolvidos desejam que as crianças aprendam como é ser brasileiro.
porque eles próprios são brasileiros e porque isso é algo importante para eles. Isso é uma coisa que a gente vai discutir no ciclo 3, no encontro 3. Aprender a ser brasileiro, ou no caso das iniciativas portuguesas, aprender a ser português, será que isso é de fato tangível? Essas iniciativas são muito fortemente lugares de representação, de uma série de representações. Até porque fica muito claro para os pesquisadores de línguas de herança hoje em dia que o rótulo línguas de herança, na verdade, é um rótulo sociocultural. Ele pouco tem a dizer de língua, porque existe uma variedade muito grande entre os perfis dos falantes, os perfis dos educadores e até das políticas linguísticas de cada lugar e que cada língua meio que incorpora. Mas esses lugares de representação são muito importantes para a vitalidade dessa língua. E essa vitalidade, ela pode ser garantida por alguns meios, em especial pela capacidade que alguém tem ou vai desenvolver, ou quer desenvolver, de dialogar naquele espaço. Seja essa capacidade linguística, seja essa capacidade de forma a permitir que ele possa navegar por aqueles espaços. Essa vitalidade também vai depender de oportunidades que essa criança tenha, ou esse falante tenha, para usar essa língua, e também do desejo dele próprio de fazer essa continuação. Capacidade, oportunidade, desejo fazem um acrônimo, o CODE, que é um modelo do Joseph Lobianco, um pesquisador da Austrália, no qual ele indica algumas possibilidades para a vitalidade. É um artigo que eu vou mandar para vocês depois do nosso encontro. E esses lugares de representação vão ser também espaços onde políticas linguísticas diversas vão se mostrar. Políticas linguísticas, para quem não conhece o termo, são regras meio que ditadas, ou muito diretamente, ou indiretamente, um pouco por meio da cultura, um pouco por meio da ideologia que a gente tem. Elas podem vir de cima para baixo, que é o chamado top-down, ou, no caso das línguas de herança, muito mais geralmente de baixo para cima, né? Que é essa coisa do desejo que sai da sala de casa e eventualmente chega numa sala de aula, de como agir em relação a línguas. Então, por meio dessas regras, desses acordos, as coisas se desenvolvem. Eu tenho, dentro da iniciativa, a política linguística que o coordenador, que o fundador daquela iniciativa meio que estabeleceu ou absorveu de outro lugar. Eu tenho as políticas linguísticas de cada uma das famílias ali representadas, que nunca são iguais, né? Porque cada família tem um jeito. E eu tenho também, por mais que eu queira fazer daquele espaço um espaço totalmente brasileiro, eu tenho uma forte influência das políticas linguísticas de onde eu estou. Então, no caso aqui, a gente tem muita gente do Brasil e muita gente dos Estados Unidos, algumas da Europa. Existe uma diferença drástica entre Estados Unidos e Europa em relação às políticas linguísticas locais. Então, ali na pergunta do título, o que é que acontece lá que não acontece cá? Nesse sentido, essa é uma grande diferença. Mas não é, eu já vou me adiantar aqui em algumas conclusões, não é desculpa suficiente para que a gente agora trabalhe separadamente, Estados Unidos, Europa, que francamente é algo que a Europa infelizmente vem fazendo, de se distanciar, de fazer coisas onde só elas fazem e não dialogam com outros locais. Isso é desnecessário. É verdade que as políticas de onde elas estão residentes são diferentes.
Mas até aí, isso não quer dizer muito, porque a gente vai ver que Luxemburgo, que é de onde a Camila vai falar, é extremamente diferente da Itália, por exemplo. Deixa eu só aproveitar. Ah, não, isso aqui não é nada comigo. Ok. Então, que desafios? Quais são, de repente, alguns dos desafios que essas iniciativas enfrentam? Bom, dificuldades na conscientização sobre o que é uma língua de herança e qual a sua importância. Porque não é porque eu, que agora vou começar uma iniciativa, tenho esse desejo, que todas as famílias que moram ali na minha região têm um desejo igual. Aí eu vou ter o imenso idealismo, porque acontece mesmo, de querer que todo mundo, né, convencer todo mundo a fazer igual. Eu não consigo. Eu consigo alguns que de repente nunca pararam para pensar, mas o que eu mais consigo agregar são aqueles que, como eu, sempre pensaram em fazer dessa maneira. Portanto, uma dificuldade também no suporte, no apoio, né, da comunidade, de articular-se com outras iniciativas e organizações, criar e aprimorar currículo, que é uma coisa que a gente fala muito, e materiais didáticos adequados, capacitar professores, incentivar o apoio e participação das famílias, não só em vir a iniciativa, porque aí esse é só um dos passos, de continuar esse trabalho em casa, né, de vivenciar de fato essa língua. Então, eu escolhi pontuar 3 desses desafios para a gente discutir um pouquinho mais aqui. A questão de articulação e trocas, ela é muito interessante porque quando o mapeamento começou, existia um problema muito grande no qual as pessoas não sabiam que muito perto delas existiam outras iniciativas fazendo um trabalho semelhante, passando por dificuldades semelhantes, e às vezes com muito mais experiência para dar e vender, e elas não conheciam. Veio aí, como vocês puderam ler no capítulo 1, veio aí toda uma questão de democratização da internet, de uso das mídias sociais, essas pessoas começaram a se conectar, mas ainda hoje existe uma falta de articulação e de trocas. Uma das soluções que eu posso recomendar é sempre participar de conferências, de encontros, de eventos, que, claro, o Covid veio meio que bagunçar, mas que estão acontecendo de forma digital. Outra questão importantíssima é a de participar de organizações que juntam essas iniciativas. Com cuidado. Eu achei muito interessante uma fala que está registrada no primeiro livro sobre língua de herança, que foi publicado em 2001, aqui nos Estados Unidos, onde um dos pesquisadores vai contando assim, gente, parece que eu estou de novo naquele lugar de ver pessoas se dividindo. Ele até usa uma metáfora de que 2 palavras, eu não vou lembrar as palavras, mas uma delas se refere a um processo celular de divisão, que a célula, para aumentar, vai se dividindo, 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 e o outro é uma questão mais filosófica, no qual eu olho para o meu umbigo e me pergunto, né, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E ele diz assim, que num momento de desafios, de oportunidades que nós temos agora, onde não só a linguística como um todo, o ensino de línguas como um todo, parece que está ganhando momentum, a gente precisa controlar tanto questões separatistas, quanto essa história de ficar olhando para o próprio umbigo. Alguns entre nós vão argumentar que a criação de uma série de organizações é um processo natural, é um processo sadio. Eu estou lendo e traduzindo, tá? E de uma certa maneira mas novas organizações precisam de muita mais energia e de novas ideias. E o que acontece? Quando a gente não se dá conta, uma coisa que a colega falou, não era moda. Não, não era mesmo, virou moda agora. O meu mapeamento fica
desatualizado a cada mês, porque a cada mês surgem iniciativas novas que meio que não se coligam a nada. E essa unchecked proliferação, ela pode ser nociva. Ela pode dividir mais do que unir, consumir energia e meio que nos levar a duplicações, a invenção, a reinvenção da roda desnecessárias. Já que os nossos objetivos e propósitos são os mesmos, por que a gente não se junta como profissionais, como educadores, já que os nossos conceitos levam ao mesmo objetivo? Nós precisamos reconhecer que essas batalhas me ajudem, jurisdicionais, obrigada, elas gastam muita energia. E é um pouco que a gente tem visto. Até 2014, a gente tinha aquele efervescer, nossa, que legal, tô te conhecendo, pá, pá, pá. Em 2015, a gente começou a ver divisão. Então, houve uma divisão bem grande entre o pessoal de Europa e Estados Unidos, com a fatídica história da sigla, que a gente pode também discutir um pouco nas perguntas. E ali, a partir de 2017, a gente já começou a ver questões dentro mesmo do pessoal da Europa. Isso é uma coisa que vai para trás. Então, eu venho hoje um pouco que sugerir que a gente reative a Federação de Iniciativas do Português como Língua de Herança. Foi uma proposta que eu fiz em 2012, quando começaram a aparecer as iniciativas no meu mapeamento. E nós tínhamos, num certo momento, até algumas reuniões marcadas, onde pessoas localmente seriam representantes, né? Ásia, Europa, América, América do Sul, enfim. E isso meio que não saiu do chão. Até porque todo mundo tem muita coisa para fazer e tal. Mas eu acho que o nosso momento fica cada vez mais decisivo, onde, como uma língua que cresce, mas não cresce ainda de maneira muito legítima em meio ao estudo de línguas de herança, a gente precisa se mostrar como um coletivo só, e não como um coletivo aqui, outro coletivo ali, outro coletivo ali. A gente precisa se juntar, primeiro, entre iniciativas brasileiras, acho que é o mínimo, e depois, e muito importante, entre iniciativas brasileiras e iniciativas portuguesas, porque a gente só tem a ganhar com essa união. A segunda e penúltima questão que eu queria desenvolver um pouco é a questão da capacitação profissional, né? A capacitação profissional, ela é definitiva. Eu tenho muito orgulho de dizer que, infelizmente, não deu certo por conta do Covid, mas nós estamos a caminho. 15 educadoras estão prestes a se formar num programa de formação. Eu vejo uma mudança muito grande, onde a gente fala muito, a gente discute muito, a gente critica muito os próprios pensamentos. É verdade que, do ponto de vista prático, a gente continua precisando de mais tempo, mas eu acho que toda a prática flui melhor quando você tem um embasamento teórico, que foi o que, de fato, esse curso tinha como objetivo. Então, questões como o que eu preciso, enquanto iniciativa, oferecer, o que eu posso oferecer, como é que eu posso ensinar os meus alunos de uma maneira efetiva, com os objetivos que eles têm. São questões que a gente discute. Todos esses temas que vão ser apresentados aqui no ciclo de discussões passam pelo programa de formação. E, às vezes, confrontando assim pra caramba com opiniões que a gente tinha antes do curso, que o curso meio que fala, aqui não é lugar para opinião, não. Aqui é lugar para ponto de vista, para perspectiva de uma coisa que dá certo ou não. E a última questão é a questão de materiais e recursos, que também vai ser apresentada nos ciclos de discussão, mas que, uma vez que a gente tem uma união efetiva, uma vez que a gente tem uma formação efetiva, eu consigo escolher melhor. E não só escolher melhor, eu fico sabendo, porque a colega me traz, a outra me traz, que materiais existem por aí que podem de fato me ajudar. Eu não preciso ficar recriando e recriando e recriando. Então, esse é um pouco o panorama
né, dessa parte prática do PLH. Como recomendação, eu deixo aqui essa questão da gente olhar um pouco mais uma para a outra e não para o próprio umbigo, ou para sei lá onde, achando que isso é uma coisa muito nova, que eu não tenho ninguém aqui perto. Tem sim. Se você me perguntar, se você me disser onde você está, eu saberei dizer quem que está por perto. E eu acho que a gente, por aí, pode desenvolver uma prática muito mais profissional, não porque a gente precisa agora de um crachá, não, porque a gente quer, de fato, fazer uma coisa efetiva para os nossos filhos e os nossos alunos. Eu vou, então, passar a palavra agora à Camila, que vai nos apresentar um pouquinho do contexto de Luxemburgo. Quem já ouviu falar deste país? Meio que situa a gente onde é que está Luxemburgo, por favor, tá? Bom, meu nome é Camila. Eu também estou no programa de formação, eu sou uma das 15 formandas que a Felícia falou. Luxemburgo, tá? É fronteira entre a Alemanha, a França e a Bélgica. É um país microscópico que até o meu marido começar a trabalhar lá, eu achei que era um país-cidade, né? Mas não, depois eu descobri que tem microcidades dentro do micropaís. Esse micropaís com microcidades é oficialmente trilíngue. Eles têm 3 línguas dadas como oficiais, que é o alemão, o luxemburguês e o francês. As escolas acontecem nas 4 línguas, inclui o inglês nessa jogada. Mas o inglês eu acho que ele é só inserido, acho que a partir do 5º ano, se eu não estou enlouquecida. É um sistema educacional muito louco, que assim, a partir de toda a parte do kindergarten, jardim da infância, é em luxemburguês puro só. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que essa questão é que por muito tempo o luxemburguês foi só uma língua falada. Tá? Isso é um aspecto que eu fiquei sabendo bem depois. No primeiro ano, né, no primeiro ano do ensino fundamental, aos 6 anos, onde quando as crianças começam a aprender a ler e escrever, em alemão. Tipo, passam do falado luxemburguês para escrever em alemão, tipo, do nada. Isso parece uma coisa que é super tranquila para um luxemburguês que nasceu e cresceu nesse esquema, porque muito provavelmente os pais luxemburgueses e as famílias luxemburguesas também falam esses 3 idiomas, mas Luxemburgo é um país que é praticamente imigrante. Tem mais de 100 e não sei quantas nacionalidades no país. Tem uma comunidade portuguesa de quase 20%. Então, o português é um idioma forte, mas é como os turcos na Alemanha. Rola um certo preconceito porque existe uma parcela bem grande da população portuguesa que não se integrou. Não sei de quem que é a culpa, se é que existe alguma culpa nessa parada toda, mas o fato é que, enfim, português não é necessariamente um idioma bem-vindo, né? E quando o meu marido começou a trabalhar na Amazon lá no começo de 2017, e a gente ficou não vai. Por quê? Porque os meus filhos, os 2 nasceram aqui na Alemanha. Eu tenho uma menina de 7 que também, e um menino de 5, que também são alunos da Felícia. E a gente sempre, pra gente assim, foi absolutamente óbvio, lógico que eu ia falar português e o Carsten ia falar, Carsten, meu marido, ia falar alemão, e nunca houve sequer uma discussão a respeito de que poderia ser diferente. Não havia essa possibilidade. E
E o meu marido, a gente se conheceu em inglês e a gente nunca mudou essa língua. Então, quando eu estava grávida e rolou a discussão assim, mas e aí, né? A gente vai falar alemão e português só, né? E o que a gente fala com inglês? Bom, o inglês a gente fala entre a gente. Então, a gente acabou definindo que as crianças vão para a escola, desde da creche, bilíngue, alemão e inglês, o que é a maior parte das pessoas pode achar que é um baita nó. Mas eu vou falar para vocês que é um baita nó com um laço muito lindo, porque hoje eu vejo minha filha falando, lendo, escrevendo em português, inglês e alemão, assim, numa boa. Ela tem 7 anos, então foi uma bola muito dentro. E quando ele foi para Luxemburgo, a gente ficou... Eu já tinha ouvido histórias de que Luxemburgo rola uma xenofobia pesada, assim, bem pesada. E como o português não é necessariamente super bem-vindo, eu já tinha ouvido histórias de que teve professor que chegou e falou assim, não é para falar português nessa escola. E eu falei assim, mas é o quê? Que se viram para mim e falam que meu filho não pode falar a língua materna, língua de herança dele na escola? Como é que é esse negócio? Eu falei, não vai rolar. Aí a gente ficou nesse vai, não vai, beleza. Eu achei um grupo de brasileiros em Luxemburgo, porque brasileiro, é o que o Felicia falou, tem em tudo quanto é canto. Eu moro numa cidadezinha minúscula de 40 mil habitantes e eu cheguei a ter um grupo aqui que tinha umas 10 famílias de brasileiro. Então, assim, tem pipocando. Não é só em cidade grande. Tem um grupo de brasileiro grande, hoje registrados tem mais de 2.000 brasileiros em Luxemburgo. Luxemburgo tem 600 mil habitantes do país, eu acho, se eu não me engano. Acho que não deve ter nem 1 milhão. Registrados tem cerca de 2,5. E existe um grupo no Facebook. E um belo dia eu lancei a ideia. Eu perguntei assim, escuta, meu marido está trabalhando aí, a gente está pesquisando as, né, alternativas, a gente vai, a gente não vai. Tem alguma iniciativa aí em prol do português como língua de herança no Luxemburgo? Aí foi um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, né? Tipo assim, como? O que é isso? Né? Ninguém sabia nem o que era. Na verdade, eu acho que apesar de existirem muitos brasileiros, não havia, com exceção de ter a organização da festa junina e do carnaval das crianças, que isso é uma coisa que já vem sendo organizada já há alguns anos, não havia nenhuma iniciativa em prol do português como língua de herança. Existe muita iniciativa da comunidade portuguesa, porque a comunidade portuguesa lá é muito forte, mas brasileira não é. E o que eu percebi, o meu feeling, a primeira vez que eu fui para Luxemburgo, é que existia uma certa resistência, inclusive de muita gente, dos brasileiros com a comunidade portuguesa. E eu falei assim, pensei que com os meus botões, mas gente do céu, eu daria tudo para os meus filhos terem acesso ao português, não importa se é português de Portugal, se é português do Brasil. Aí você fala, é a mesma coisa? Não, não é. A gente tem vocabulários diferentes, a gente fala diferente e tal, mas e daí? É português, entendeu? Então isso ficou muito pulga atrás da orelha. Mas enfim, nessa minha ida a Luxemburgo, eu consegui, através dessa postagem nesse grupo, eu consegui reunir um grupo de mulheres assim que eu realmente chamo de Dream Team, porque a maior parte... Eu sou engenheira, eu acho que eu sou a única do grupo das mulheres que não tem formação ou em psicologia, ou em pedagogia, ou faz doutorado XYZ na área de linguística, e assim, mas todas elas fazem mestrado, doutorado, estudaram alguma coisa relacionada com isso, assim. Então a gente juntou um grupo
de 7 mulheres, 7 mães de brasileirinhos lá, que estavam interessadas em contribuir com o projeto. E aí a gente começou fazendo eventos aleatórios, né? Então a gente convidou um casal de músicos que fez show, fez uma oficina com as crianças. Aí depois, enfim, a gente foi fazendo vários eventos picados, mas a gente nunca chegava numa sequência. Até que um belo dia depois, isso durou um ano, esse vai e vem, né? Depois de um ano a gente falou assim, a gente sentou, se reuniu e falou assim, não, a gente tem que fazer isso uma coisa mais regular. E aí a gente conseguiu se estruturar para conseguir um espaço, porque o espaço também não é uma coisa trivial. A gente começou num lugar que a gente tinha que pagar pelo espaço, só que assim, a gente às vezes não sabia quantas crianças iam participar, porque a gente não cobrava mensalidade nem nada. Então, muitas vezes saíam coisas do nosso bolso também, porque só o espaço custava R$ 50. Então, se a gente chamava alguém para fazer a atividade, essa pessoa cobrava mais uns 200 euros, gente, 250 euros, a gente não sabia se ia ter quórum, né? A nossa sorte é que na maior parte dos encontros a gente teve uma média de 15 a 20 crianças pagantes, assim. Então, acabava cobrindo os custos, mas eu conheço histórias aqui na Alemanha mesmo de gente que tira do bolso. E se tira do bolso, muito. A gente já tirou muita coisa do bolso para fazer essa iniciativa rolar, assim. Porque só foi depois de um ano e meio que a gente conseguiu uma sala através de uma outra ONG que cedeu essa sala para a gente. Em troca, a gente só teria que divulgar o nome da ONG e tal, e a gente conseguiu regularizar encontros mensais de domingo, 2 horas de encontro. Então, a nossa iniciativa é esporádica e eu não vejo em nenhum momento próximo, apesar do desejo de ser uma coisa formal, eu não vejo isso acontecendo, porque o nível de engajamento entre as pessoas é diferente e não é todo mundo que tem disponibilidade / desejo de fazer isso acontecer, porque a verdade é que a gente não é pago para isso, a gente faz isso totalmente voluntário. Mas o primeiro ano a gente fez um esquema de leitura de um livro, cada encontro era um livro, e cada encontro era uma dupla que organizava, né? Então a gente tem 7, a gente ia revezando os meses, então cada dupla era responsável pela organização de um evento. E essa dinâmica funcionou super bem, porque não fica nas costas de uma pessoa só, rola uma troca de ideias, o que é super rico, então a gente acaba fazendo vários encontros bem bacanas, assim. E cada encontro a gente lia um livro e fazia atividades baseadas naquele livro, né, no que aquele livro trazia. Então a gente um dos encontros que eu ajudei que eu fui parte da organização do encontro, a gente trabalhou do tema indígena, que a gente trabalhou um livro do Daniel Munducru, que a gente fez inclusive uma entrevista com ele live, as crianças ficaram enlouquecidas, os pais também, porque imagina, ninguém nunca tinha falado com indígena, mas onde que eles moram, tal, não sei o quê. Então foi muito legal. E assim, esse último ano a gente trabalhou a temática do folclore brasileiro, então cada encontro era um personagem do folclore brasileiro. Só que, obviamente, a gente também teve que suspender os encontros aí desde março por causa do Covid. O que é uma pena, porque estava assim, num fluxo muito legal. Mas é isso, vai ser informal e eu tenho lá minhas dúvidas que isso vá virar formal algum dia, porque até uma das meninas ela tem contato com a ABEC lá na Suíça, porque a ABEC é super formal, tem aula durante a semana, tal, acho que são 3 horas por semana, 2 vezes por semana, tal. Mas para a gente está um cenário bastante inviável, assim.
Até porque tanto eu quanto uma das outras meninas, a gente não mora em Luxemburgo, eu moro na Alemanha ainda. Eu acho que e a gente quer fugir definitivamente, quer fugir dessa briga Europa e mundo, porque eu concordo totalmente com a Felícia. A gente tem muito mais aqui unir forças ao invés de lutar contra. Então, muito obrigada pelo convite, Fê. Ótimo, eu gostei muito, principalmente de saber que o seu desejo é um desejo ao quadrado já, né? Porque você já tinha uma coisa acontecendo na Alemanha, um grupo, e aí você meio que passa isso para esse outro espaço. Esse grupo na Alemanha não vingou, porque estava só com eu e mais uma, e a gente resolveu fazer uma vez por semana, e foi um negócio louco, nem eu nem ela nenhuma das duas davam conta. Aí a gente miou. Um dia a gente volta. Que é uma questão importante, isso é uma questão muito importante para a gente discutir, por que será que miou? Né? Era eu e a fulana, e a gente queria fazer uma vez por semana, enfim, pouca coisa, né, que mães fazem morando no exterior. Vou pedir que todo mundo anote, então, questões que queira fazer para Camila. Vamos passar agora, então, para a Daniele. Dani, eu vou te avisando aqui do tempo. Então, Tá Dani. bom. Ok, estão me escutando? Sim? Ok. Bem, eu vou começar com um pequeno histórico bem rápido, porque a Projeto Brasil começou há muito tempo atrás, começou em 1999, quando eu fui procurada por alguns pais. O desejo, na verdade, veio desses pais que queriam que eu ensinasse português, né? Mas o que eles realmente estavam procurando era para ensinar a ler e escrever em português, né? Mas, então eu comecei com um grupinho pequeno, em casa mesmo, e ao mesmo tempo que eu comecei para a turma de 7 a 10 anos, a maioria tinha irmãozinhos pequenos, então eu também comecei de 3 a 6 anos. E então eu diria que assim, no período de 1999 até 2004, mais ou menos, foi um período de muita exploração, tentativas, pesquisa, busca de conhecimentos, porque não existia, tipo assim, né, eu nem sabia, não existia nem esse termo, eu acho, português como língua de herança, né? Tinha internet, então eu procurava as coisas, mas não tinha nenhuma formação, não tinha nada assim para eu realmente ler a respeito, né? Então foi só aquela coisa de tentativa e erro mesmo, de verdade. Então eu usei alguns livros do Brasil, não deu certo, obviamente, e aí eu comecei a usar eles mais como recursos, e assim foi esse período. Em 2003 eu tive meu filho e isso mudou totalmente a minha perspectiva, né? E eu comecei a expandir, tipo assim, o meu pensamento do que realmente as famílias estavam procurando. E eu comecei, na verdade, com uma iniciativa, e aí, depois, com a chegada do meu filho, eu montei um grupo de mães para ter esse apoio. Então, eu fui né? E esse grupo, ele durou por 8 anos. E as crianças, todas as crianças eram os primeiros filhos de todo mundo, então todos falavam só português. Então, foi um grupo muito legal. Né? Aí, claro, quando veio a segunda geração, que a gente chama, aí eles já falavam tudo misturado, porque tinham os irmãos mais velhos que já estavam na escola. Mas esse grupo me ajudou muito a enxergar as necessidades das famílias e os contextos diferentes de cada família, né? Então, agora pulando para 2004 a 2010, foram anos que eu comecei a realmente pensar na produção de um currículo voltado para a cultura brasileira e o desenvolvimento da identidade. Eu acho que era, né, por eu ter tido meu filho e saber e estar ali vivenciando com ele e a língua diariamente e vendo quais eram as necessidades que, né, eu como mãe via para ele, né? E então durante este tempo a gente também começou uma parceria com um grupo de capoeira. Tivemos nossa primeira colônia de férias e aí foi assim, foi um momento bem legal, né, de crescimento, mas eu digo assim, a gente era mais assim, era eu e mais uma pessoa normalmente, né? E então eu nunca tive essa parceria que a Camila comentou de 7 mães, né? Seria excelente. Então, de 2010 a 2014, veio outro período, que foi um período que o Projeto Brasil cresceu muito. A gente estava assim, com 4 turmas aos sábados, 3 turmas nas terças-feiras.
mas também foi um período muito difícil, porque não tinha professores qualificados, era muito difícil encontrar professor, e eles ficavam 1 ou 2 anos, às vezes ficavam 6 meses e saíam, então não dava nem tempo de treinar, era assim, parecendo que eu estava só apagando fogo, sabe? Então foi um período que eu digo que foi muito, muito difícil. Aí chegou a Cláudia, que veio da Califórnia, a Felícia conhece a Cláudia, que ela foi em um dos congressos, né, da conferência, e ela realmente, ela chegou, colocou a filha dela, escreveu a filha dela mais velha, que é da idade do meu filho mais novo, eles são super amiguinhos, e colocou, né, nas aulas aos sábados. E ela comentou comigo que tinha feito um curso no IBEC e que e que queria trabalhar nessa área, né? Como eu já estava com os professores, né? Mas felizmente uma professora desistiu no meio do ano. Então eu chamei a Cláudia e foi muito bom porque ela realmente abraçou o Projeto Brasil com tudo. E com isso a gente começou a trocar ideias, a experimentar metodologias diferentes. Então foi a primeira professora que eu tive que eu realmente pude ter essa troca de ideias e construindo um currículo junto, né? E aí a gente, em uma das colônias de férias, a gente decidiu usar projetos de aprendizagem. E com isso foi assim, foi muito bom. As crianças saíram de lá todo dia, tipo assim, super felizes e a gente notou que o engajamento aumentou muito, a conversação entre eles aumentou, né, durante as aulas, e eles usavam o vocabulário que eles estavam aprendendo novo, porque estava sempre ali exposto na parede, então eles tinham como referência, e durante a semana, como era todo dia, né, o dia inteiro, então eles realmente adquiriram aquele vocabulário, né? E a gente, percebendo isso, a gente falou assim, ok, então vamos mudar o nosso currículo do ano, e a gente começou a construir um novo currículo que tivesse a base como projetos de aprendizagem, né? E aí, de 2014 até hoje, 2014 foi mais ou menos um ano que foi uma busca pessoal para mim, que a minha formação é em graphic design, né, design gráfico, e foi quando eu decidi que eu estava cansada, eu não queria mais seguir essa carreira, e falei assim, minha paixão realmente é português como língua de herança e a educação. Então, eu decidi voltar para a universidade, peguei um mestrado em educação, com foco em aquisição de língua e também em STEM, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que eu me apaixonei por essa área. E depois eu ainda peguei outro mestrado em Tecnologias de Educação, que une as duas coisas. Assim, eu deixei de ser designer gráfica porque eu cansei dos clientes, mas eu sou apaixonada ainda por design, né? E agora eu uso tudo isso no currículo também, né? Porque eu estou sempre inserindo tudo. Então, durante esse período que eu estava fazendo esses 2 mestrados, eu usei o Projeto Brasil, era como se fosse meu laboratório de pesquisas, né? Que eu estava assim, eu aprendia, estava lendo, aprendendo, na sala de aula, quando a professora comentava sobre uma estratégia, sobre uma metodologia, minha cabeça já estava, né, ali pensando em como que eu poderia adaptar, como que eu poderia usar aquilo, né, na sala de aula, e eu adaptava para idades diferentes, e eu já tentava aplicar aquilo o mais rápido possível para testar e ver o que eu teria que mudar e tudo para poder incorporar nos currículos, né? Então, tipo assim, a gente escolheu os melhores projetos que a gente tinha feito, né, que a Cláudia e eu tinha feito, que acabou sendo só 3 que a gente escolheu daquela época, para a gente revisar e incorporar tudo que eu estava aprendendo de novo dentro desse projeto, né? Mas durante esses últimos 6 anos eu tenho feito isso, planejado, criado um currículo que vai dos 3 anos até middle school, né? Que no momento eu quero ainda chegar até o high school, para não ter que ficar, como a Felícia fala, reinventando a roda, né? E é um currículo que ele é assim, ele é bem flexível, né? Sempre tem um fio condutor, que é normalmente um livro que a gente trabalha muito com a literatura brasileira, então é um livro que eu fui o condutor do tema, então o projeto em cima desse livro normalmente é o único projeto que os professores precisam fazer, porque para ficar mais fácil para você fazer aquele tema, né? Aí, depois disso, tem uma variedade de projetos e atividades que o professor vai escolher de acordo com o aluno dele e com o contexto.
E também o professor tem a liberdade de adaptar, fazer as adaptações, né? Eu sempre falo para os professores, olha, se surgir uma ideia, porque às vezes a gente lê uma sugestão de atividade e surge uma outra ideia, né? Então, eu falei assim, anota, porque de repente a gente pode incorporar isso, né? Então, a gente esses currículos, as crianças, os alunos aprendem conteúdos variados por meio de projetos temáticos nas áreas de ciências, literatura, música, arte, história, geografia, tecnologia e, claro, né, cultura brasileira está ali, sempre inserida, né? E a meta de ampliar o vocabulário, incentivar a conversação, continuou ali sendo um dos focos, porque eles precisam desse vocabulário, né, de ampliar o vocabulário em várias áreas, o que, usando essas temáticas, esses projetos, realmente ajudam a desenvolver um vocabulário que eles não usam em casa, né, ou que eles também não vão usar no contexto familiar. E então, esses projetos, eles exploram o tema através de arte, da culinária, e oferece oportunidade, sempre tendo muito oportunidades para usar o vocabulário, porque isso é, assim, o mais importante, né? E os temas levam de 6 a 8 semanas. Claro que às vezes a professora fala assim, ok, tá de saco cheio, então a gente diminui para 5, às vezes precisa de mais tempo, então temos essa flexibilidade, né? E a gente usa outras variedades, eu não vou citar todas as metodologias que a gente usa, porque é muito complicado, então, assim, é muita coisa, né? A Alessandra aqui que está presente, ela também começou com a gente nesse período, que ela mudou de Utah, e o filho dela teve o privilégio de participar do Dual Language Program deles lá, que é maravilhoso, né? E então ela trouxe a experiência dela, e com ela eu pude criar um programa que estava no meu coração há muitos anos e nunca tinha conseguido, que é o Brincando e Cantando para crianças de 12 a 36 meses, né? A gente sentou, pôde fazer o currículo, então ela foi outra também que chegou e abraçou realmente o Projeto Brasil. Né? Agora, conectar isso com a política linguística daqui dos Estados Unidos, né? Principalmente aqui do Texas, ok? Que eu vou falar mais do Texas, porque, por exemplo, da Utah, pude observar a sala de aula, 3 salas de aula em Utah. É maravilhoso o programa, e a política linguística daqui de Utah é totalmente diferente do que do Texas. No Texas, é um estado que tem muita gente, uma grande porcentagem fala espanhol, certo? Mas, ao mesmo tempo, é um estado que o monolinguismo é visto como o ideal, ok? Então, nas escolas tem programas bilíngues, mas esses programas bilíngues, eles são para realmente transicionar as crianças para a escola para inglês. Então, eles começam no kinder com 90% da língua de herança e 10% em inglês, e no final do 5º ano é o contrário, né? E aí eles também criaram o Dual Language, que começa aí, é visto como algo superior ao programa bilíngue, porque as crianças monolíngues estão aprendendo o espanhol. Então, elas são vistas como algo assim, né? Opa, olha que especial. Mas isso não é a mesma visão que tem as crianças que têm aquela língua como língua de herança, né? Então, isso também, a gente vê isso no nosso contexto entre os brasileiros, que eles não querem que os filhos frequentem os programas de ESL, por exemplo, as crianças que nascem aqui, entendeu? Então, eles fazem de tudo para não frequentar, para não serem vistos como ELLs, né, que são aprendizes de inglês. Então, então, a nossa política, como que essa política molda a nossa ação pedagógica, é que nós temos que nutrir o amor pelo Brasil, né, e o orgulho de nossas raízes culturais, né? Então, os temas que nós escolhemos leva tudo isso em consideração, né? Como que a gente fala sobre o Brasil afeta, como que eles vão se sentir por serem brasileiros, né? Por exemplo, o último tema que nós fizemos com o Middle School foi grandes nomes brasileiros. Então, eles pesquisaram sobre vários nomes brasileiros na área de ciências, artes, música, esporte, e aí eles compartilharam com os colegas, e também, mas a parte do projeto que eles mais gostaram foram quando eles foram entrevistar um grande nome brasileiro local. Então, eles pesquisaram sobre uma cientista, inventora e pesquisadora da UT, que ela criou uma caneta do câncer sensacional. Eles pesquisaram, criaram as perguntas, convidaram para vir para a entrevista, e eles estavam eufóricos quando ela veio. Eu até compartilhei, acho que foi ontem, a entrevista. Se vocês quiserem dar uma olhada, foi um projeto muito legal. E isso daí gera aquele orgulho para eles, né? Então, trazer os brasileiros para dentro. E hoje em dia, como ela falou, tipo assim, ela levou o Daniel Munduruku. Olha que coisa mais, né? Eu falei assim, eu também quero fazer isso. Porque isso daí gera aquele orgulho neles de serem brasileiros, né? E de
e de estar nutrindo aquele amor pelo Brasil, né? E que a gente precisa estar cultivando isso e afirmando a importância da língua de herança e promover também o lado efetivo da língua de herança, porque isso conectam eles aos pais, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando o Menino Maluquinho, eles precisam entrevistar os pais sobre as brincadeiras que eles gostavam. Então, isso faz o pai lembrar da infância, compartilhar com a criança e ter que, às vezes, até ensina a criança como brincar aqui, né? E depois as crianças chegam e contam, né? Oh, meu pai brincava disso, né? E aí eles começam a comparar o que os pais brincavam, se eram as mesmas brincadeiras ou não. Mas isso tudo leva conexão à nossa herança, né? Que estamos passando para eles. Então, porque a gente acredita também que, assim, esses valores são cruciais para a formação da identidade multicultural e bilíngue dos nossos alunos, né? Então, mais ou menos isso que eu queria. Tô até sem fôlego, porque a Felícia fica gostando. Não, mas ó, 15 minutos no relógio. Certinho. Nossa, uau. Eu tenho algumas coisas que eu queria falar, mas tudo bem. Não, a gente pode colocar, de repente surgem nas perguntas. Eu me atrasei porque eu acabei fazendo as apresentações. Não vai acontecer de novo, mas vocês duas foram em cima, profissa. Gostei. Vamos abrir para perguntas. Eu sempre acho mais legal quando as pessoas mostram os rostinhos. Se vocês não tem problema, vai com o cabelo bagunçado ou sem maquiagem, tá valendo aqui. Eu vou começar com uma pergunta para Camila, porque eu tive a oportunidade de visitar a iniciativa dela, foi bastante interessante, especialmente porque eu não estava preparada para a política de Luxemburgo. Então, eu comecei, na verdade, a proposta era fazer uma fala, né, uma fala sobre bilinguismo e um pouco assim de dizer, olha, o que a gente pode fazer, né, aquela coisa do estilo de vida bilíngue. E todo mundo me olhou do tipo... Aí, aos poucos, conforme eles foram falando, eu fui percebendo que, no mínimo, a casa era trilingue. No mínimo, trilingue. Então, Nina e Lucas... Então, pensando por aí. Então, a questão do trilinguismo de Luxemburgo ajuda ou atrapalha o português como língua a vitalidade do português como língua de herança? Eu acho que ajuda. É que, na verdade, eu tenho uma certa crítica quanto ao trilinguismo de Luxemburgo, que não é muito trilinguismo, né? Porque, apesar de serem 3 idiomas oficiais, então, são oficiais a partir do momento que você pode ir numa instituição do governo e você pode falar qualquer um dos 3 idiomas, é oficial nesse aspecto, mas na prática, no dia a dia, francês predomina. Entendeu? Então, assim, eu tenho lá minhas críticas quanto ao bilinguismo, ao trilinguismo real de Luxemburgo, mas enfim. Uhum. E também, porque eu sei um pouco dos bastidores, eu sei que lá vocês têm uma questão de chamar o PLH mais como língua materna. Isso é uma coisa que, na verdade, quando a gente se reuniu com as meninas do Roda Peão, e como elas têm um background aí de linguística e pedagogia e tal, assim, o termo língua materna era um termo muito conhecido, todo mundo sabe o que é língua materna, mais ou menos, né? Mas teoricamente todo mundo sabe o que é língua materna, só que o termo língua de herança, não. Então eu lembro porque a gente chegou a regularizar a situação do Roda Peão e a gente abriu uma ONG lá, né? E quando a gente estava escrevendo o estatuto da ONG, foi uma reunião que eu não consegui ir, mas eu tive um feedback depois de como foi a reunião, e aí a sorte é que eu consegui dar os meus pitacos e fazer as minhas considerações antes, porque eles estavam querendo colocar o termo língua de herança como sendo língua materna. Por quê? Porque o governo de... a cara da Felícia. O governo de Luxemburgo tem uns programas para incentivo a programas da língua materna. Então, assim, o governo de Luxemburgo
real oficial, assim, cá para nós. Luxemburgo é um país tão rico que eu acho que eu não sei, eles não sabem o que fazer com dinheiro. Sem brincadeira. Estamos no país errado, Daniele. Pois é. Não, eles trocam areia de paraquinho, assim, só porque, tá bom, não tá bonita, então vamos trocar a areia do paraquinho inteiro. Mas, enfim, eles são um país que eles investem nesses projetos culturais, o que é muito legal. E foi um dos motivos pelos quais a gente abriu a ONG, porque a gente também quer receber essa ajuda do governo luxemburguês. Mas rolou essa discussão. Aí eu falei assim, para tudo, galera. Para tudo, porque língua materna e língua de herança não são a mesma coisa. Não? Pode ser, mas não são a mesma coisa. Não. Não são? Não, claro que não, tia Feliz. Não, mas como não são? Como que não é a língua materna? É a língua da mãe. Não é a língua da mãe. Não é a língua da mãe. É a língua da mãe, é a língua do pai. Mas qual que é a diferença? Na real, né, fora labels, qual que é a diferença entre língua materna e língua de herança? Língua materna, por exemplo. Vou explicar com um exemplo que eu acho mais fácil. Aqui em casa, a língua materna do Karsten é alemão. O pai dele falava alemão como ele, a mãe dele falava alemão como ele tem uma única língua materna. Ele não tem nenhuma língua de herança porque ele continua vivendo na Alemanha, cujo idioma dominante é o alemão. Ponto. A minha língua materna é o português, sempre vai ser. A Nina e o Lucas nasceram na Alemanha. Eles têm a língua materna alemão, mas eles também têm uma língua materna, que é o português, que no caso é uma língua de herança, que é uma língua minoritária, que não é a língua que é falada no espaço Alemanha, não é a língua oficial do país. Eu não gosto de falar língua minoritária. Gente, mas o orgulho das alunas, você me desculpa, tá? Fazer aqui chaveco, não, é muito orgulho, porque é isso, né? São labels, são rótulos circunstanciais também, né? Então, agora que vocês moram na Alemanha, cuja língua dominante é o alemão, e vocês convivem com tanta vitalidade em casa o português, a língua portuguesa é ambas, língua de herança e língua materna, porque língua de herança enquanto politicamente no país e língua materna porque tem um número, uma quantidade de inputs diário, né? Agora, sabe por que na Europa mesmo as linguistas não sabiam do termo língua de herança, né? Por quê? Porque nasceu nos Estados Unidos. Oh, yeah. O termo língua de herança, ele nasce, na realidade, no Canadá, que nesse propósito é quase a mesma coisa. Ele fica nos anos 70, ele fica popular no começo dos anos 90 nos Estados Unidos e Austrália. E a Europa ainda está decidindo se esse é um bom termo. Tudo bem, mas você desconhecer mostra uma coisa muito própria entre o mundo acadêmico da América e da Europa. É assim, ó, é um virado às costas. É por isso que eu não sei te dizer se eu concordo muito com essa questão trilíngue de Luxemburgo. Assim, eu não consigo falar que eles têm 3 línguas maternas necessariamente. Eu acho que, de alguma forma, o alemão e o francês têm um quê de língua de herança aí no fundo, né? Porque eles falam, o idioma deles é o luxemburguês, assim, na maior das famílias luxemburguesas, é luxemburguês que eles falam em casa, é luxemburguês que a criança cresce ouvindo. Tá. Interessante. E, na verdade, o contato com o francês e o alemão acaba sendo mais quando eles entram na escola, né? A menos que um dos pais seja alemão ou seja francês, enfim.
Muito legal. E esse Isso é a minha visão, tá? Não estou falando que é assim ou não, mas é porque você não está tão inserida, né? É a visão que transparece. Só é. bem claro que não é porque uma língua é oficial num lugar que ela necessariamente é materna. Olha o que acontece Sim. nos países de língua portuguesa, né? Dani, nesse sentido, Luxemburgo é outro mundo, gente. Estados Unidos e Texas. Conta pra gente um pouquinho como que é a dinâmica. Fiquei passada com esse negócio do Texas. Não. Placas. Vamos falar de placas, Dani. Eu nunca fui a Austin. Eu fui a Houston e Dallas há muitos anos. Mas em termos de placas, como é que as coisas acontecem por aí? As placas? Placas que você diz... Placas de trânsito. É tudo em inglês. Não. As placas não são, Alessandra, tudo em inglês. Agora eu tô até assim, será que não tem placas? No supermercado, não, nem no supermercado, é tudo em inglês. A não ser se você for no supermercado Fiesta, que é um supermercado latino, entendeu? Mas é tudo em inglês, não existe... assim, em lojas pode ser que tenha, entendeu? Espanhol, né, Dani? Mas a sinalização é tudo em inglês. Mas se você vai a Houston, se não me falha a memória, né? Se você vai a Houston, se você vai a Dallas, eu recentemente fui a New Mexico. Gente, você quase não ouve inglês. É só espanhol. Por que não? Eu achei que olha, ignorância, né? Eu achei que o Texas inteiro ia ter essa coisa mais bilíngue. Não. Aonde que eu escuto mais espanhol é em San Antonio, para te falar a verdade. Lá você... San Antonio. Lá você escuta muito mais espanhol. Mas, tipo, Austin, você escuta espanhol, é claro, né? No dia a dia e tudo. Mas você escuta várias outras línguas também, certo? Porque, acho que é porque virou é o tipo Silicon Valley daqui assim, né? Que todo mundo veio para cá. Então, Austin tem muito imigrante. Então, você escuta várias línguas, certo? Não que essas línguas sejam super valorizadas, mas você escuta. Entendeu? Né? É valorizada, é bem interessante, porque ela é muito valorizada se está saindo da boca de um americano nascido, entendeu? Que agora, se ela sai entendeu? Então, esse que é o fator que para mim me incomoda muito isso, entendeu? A valorização da língua de uma criança, tipo no Dual Program, né? Que eles veem aquela criança monolíngue aprendendo o espanhol, ou seja lá o chinês, o que for, né? Porque aqui nós tem as três, tem chinês e tem vietnamita. Que eles são vistos como, uau, olha como, tipo assim, até olha como eles são inteligentes, entendeu? Mas a visão que aí as crianças que nasceram com aquela língua de herança, né, e falam espanhol desde pequenos, eles não são vistos assim. É como se a língua, na verdade, é um impedimento para eles. Não só, né? O Cummings e o Baker também falam muito isso, são dois enormes nomes aqui de educação bilíngue. O Cummings tem uma fala assim, nos Estados Unidos faz-se tudo para dar bilinguismo para alguém que tinha tudo para ser monolíngue e acaba-se com o bilinguismo de quem tinha tudo para ser bilíngue. Quer dizer, na verdade, isso é uma violência, né? Porque eles não fazem isso só com o filho da Daniele, que é primeira geração, segunda geração, né? Enfim, é americano. Não, eles fazem com o filho do fulano de tal que acabou de chegar em Austin e agora sim, aquela língua que faz 10, 12 anos que você fala é um impedimento para você. É o que se faz nos Estados Unidos. É um país ultimately monolíngue. Totalmente monolíngue. Agora, como que... Aí chega... tipo assim, essa semana passada eu fiz entrevista que tem um programa na UT que chama Flagship, certo? Português Flagship. Tem na UT e tem na Universidade de Georgia, ok? Sim. Que é apoiada pelo governo, é pago pelo governo americano, certo? Por quê? Porque português é considerado uma língua crucial aqui, ou seja, está tendo muita demanda nos empregos e não tem pessoas americanos suficiente para suprir essa mão de obra. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão
funding. Funding nessas universidades, né? Esses programas, para quê? Para que esses americanos aprendam português. E é uma coisa assim, que é um programa sensacional, certo? Mas é voltado para o americano aprender o português, assim, que ele vai para o Brasil, ele passa 1 ano no Brasil estudando também dentro desse programa, para que ele realmente tenha um português para poder trabalhar com essa língua. Sendo que nós temos tantos falantes de heranças que seria tão mais fácil, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a lutar por isso. Perguntar assim, ok. Por exemplo, assim, no dia eu fiz uma entrevista com ela, que também está lá no nosso Instagram, se vocês quiserem olhar, porque é bem interessante para você ver o programa. E a minha pergunta foi, tem um track diferente, né, para quem é falante de herança? Não tem. Tem um para quem fala espanhol e quer fazer português. Ok? Ou os nossos filhos, por exemplo, né, eles podem fazer um teste e entrar mais na frente. Né? Mas é muito triste de ver essa parte, que eles não incentivam quem já tem aquela, que é o mais difícil, né? Que tem aquela base, e tem a parte cultural, porque também não é só, você também tem que entender a cultura para saber comunicar com aquela cultura. Principalmente para fazer negócio, imagina, e principalmente no Brasil, né? Exato. É uma pena que o José não apareceu, mas o José é um professor, ele é português, é um professor acadêmico aqui em Massachusetts, e ele poderia explicar sobre o NEWL, assim, sei lá se é bem assim, é NEWL, é um teste, um standardized teste agora, como se fosse o TOEFL, que você aqui nos Estados Unidos pode fazer para mostrar os seus conhecimentos de português. E ele vale pontos, assim, em universidade ou no emprego. Mas eu vou contar, já que você falou isso, eu vou contar uma coisa que me irrita profundamente, tá? A última vez que eu soube disso foi de um distrito, não vou citar nomes, mas não muito tempo atrás eu soube de um outro distrito. Aqui nos Estados Unidos há pelo menos 3 estados com programas dual language em português na escola pública, né? A Daniele citou um, existem outros. Um desses distritos me conta que não contrata professor americano, só brasileiro, lá do Brasil. Não contrata o professor que já está aqui. E eu digo, mas por quê? Ah, não, porque o professor que está aqui não está a par das novas tecnologias de ensino de português. Mas é muito mais caro pagar um visto de trabalho. Ah, não, mas a gente prefere. Fast forward, esse ano eu soube disso, de um outro distrito, e depois, assim, conjectura minha, tá? Mas a impressão que dá é que, apesar de mais caro, de repente o profissional vai aceitar qualquer condição de trabalho, portanto, melhor trazer de fora. Mas o que eu, como Dual Language Program, estou comunicando quando eu contrato um profissional no Brasil e não um profissional que é cidadão americano por naturalização ou porque nasceu aqui e fala português? Me explica um negócio desse. Não faz sentido, sabe? E aí, de novo, a gente não está falando de americano só, né? Essas pessoas que dirigem esses programas não são só americanas, são brasileiros, são portugueses. Então, assim, isso tudo no final tem a ver com o que a gente vai falar num próximo encontro, que é a visão monolíngue sobre bilinguismo. Você não pode perder esse encontro, porque esse encontro é assim, nós todos temos uma série de vendas, a gente viu recentemente o que tem acontecido nos Estados Unidos em termos de racismo e tudo mais, e não comparando a gravidade de nenhuma das vendas, essa é uma venda que a gente tem, imagina como que pode, que é o que tem acontecido, por exemplo, com o pessoal do DACA. Muitos professores bilíngues dos Dual Language Programs de espanhol são DACA e vão ser deportados muito em breve, se já não foram. Então, você perde recurso quando você faz essas coisas. É muito triste. É muito triste. Antes de eu entrar para as perguntas do chat, quem quer falar diretamente? Que tem perguntas aqui no chat, mas
Eu sempre prefiro perguntas direto, assim. Quem tem perguntas para Camila e para Dani? Estão todas com vergonha da maquiagem, eu acho. Vixe, estou com vergonha na maquiagem, estou com vergonha na minha unha. Como assim, gente? Vocês estão sem maquiagem? Eu tô com maquiagem, eu tô lindíssima. Estou assim, pronta para um baile. Mas eu pus também. Eu quero fazer um comentário e uma pergunta, pode ser? Pode, claro. Se você vai falando dessas políticas linguísticas públicas, me sobe um trem, tem um vulcão em erupção dentro de mim, porque eu estou em Nova Jersey e as políticas, quando você lê no site da Superintendência de Educação daqui, você fica impressionado com as políticas de multilinguismo, até que você, de fato, tem uma criança lá naquele processo, né? E vê que não existe, que é muito monolíngue, e, na verdade, o multilinguismo é visto quase que como uma aberração, assim, aquela coisa do zoológico, olha que lindo, né? Inclusive, uma coisa triste e interessante, que eu tenho um aluno que eu dou aula. E esse meu um aluno, para vocês terem uma noção do nível do impacto monolinguístico desse país, esse menino, vindo de São Paulo, estuda, assim, passou a vida estudando na Escola da Vila, em São Paulo. Entrou lá com 1 ano e meio. Ou seja, a gente consegue ter uma noção de quem é essa família, né? Esse menino chegou aqui aos 6 anos e quase meio de idade, foi colocado numa sala de aula, num programa de inglês do ESL. Eu só fui conhecer essa família mais tarde, ele já estava nesse programa. E hoje ele está com 8 anos, não faz 2 anos que essa criança está aqui, e ele não fala português. Assim, o português dessa criança tem sotaque, como se ele nunca tivesse vivido no Brasil. O pai e a mãe são brasileiros. E então, assim, e eu sei que é uma questão, não dá tempo de eu falar aqui, mas assim, tem uma questão emocional, uma questão de sobrevivência dele, que ele precisou de fazer um lugar enorme para uma língua nova, porque essa língua antiga, claramente, porque ele é uma criança muito sensível, muito inteligente, imediatamente ele percebeu que não tinha uso na vida dele aqui. E ele tem um desejo enorme de recuperar, assim, o português, e ele está trabalhando para isso. Mas só para dar uma noção, assim, do tanto radical que é o monolinguismo da cultura que a gente está inserido nela. E aí a minha pergunta para Daniela, eu queria entender um pouco como que... Porque eu já li sobre o programa de Dual Language que tem, né, em Austin, em outras cidades do Texas, mas funciona, assim, é mesmo? É só com, assim, porque quando eu leio o de lá e leio o que está no site da superintendência daqui, é muito parecido. E aqui não funciona nada. Assim, eu queria, porque me parece também, eu vou bastante ao Texas, meu irmão mora no Texas, e é totalmente monolíngue, né? Então, eu queria entender se vocês veem esse gap como eu vejo, ou menos um pouco. Com relação ao espanhol, eu sei, né? Não ao português. Por exemplo, no espanhol, aqui, é igual eu falei, quando é o dual, ele só vai até a 5ª série, ok? Isso já é algo negativo. Por quê? Porque depois dali ele não tem mais, ele vai perder a língua provavelmente, certo? Aquela criança quem tem o espanhol como língua de herança, não, né? Porque ele continua falando com os pais, né? Mas as crianças que monolíngues, eles começam a perder, porque eles praticam até a 5ª série e depois não tem mais, né? Agora, eu vou falar sobre o programa de Utah, porque foi uma que eu sentei em salas de aulas e observei. Funciona muito bem. Eu fiquei encantadíssima, certo? Eu observei uma sala de kinder, e era em dezembro, então tinha só 6 meses que eles estavam fazendo, né? Que eles começam começa no first grade. Hã? 3 meses só, né? Setembro, outubro, novembro. É verdade. 3 meses e pouquinho, Então, e eles estavam assim, eles já entendiam,
muito bem. A professora só falava em português, ela não falou nada em inglês, certo? E eles estavam aprendendo a construir as frases, entendeu? Então, eles praticam muito isso, é muita repetição, mas foi, assim, algo incrível de ver como eles já... O quanto que eles aprenderam nesses poucos meses, né? E depois eu observei uma sala de terceira série, aí você vê que eles estavam escrevendo uma carta para o Papai Noel, entendeu? E todos escrevendo e participando. Nessa classe, gente, era assim, tinha um aluno de herança, ok? O resto eram todos americanos. E depois eu observei na sexta série, ok? Na sexta série, foi incrível. Eles estavam lendo textos, escrevendo, discutindo, então realmente funciona. Mas eu estou em Utah no momento, viu, gente? Mas aqui no Utah, eles são realmente é diferente pelo que eu estou observando do modo lá do Texas, ok? Então aqui é 50-50 e não para no elementary. O elementary aqui vai até a sexta série para começar. E depois eles continuam, entendeu? Então é um programa que vai na sétima e na oitava, eles continuam tendo algumas aulas que são em português e depois eles também continuam no high school, para que possa realmente desenvolver essas habilidades, né? Lá no Texas eu não vejo dessa mesma maneira. Vai até a quinta série, então é algo que parece bem jóia, né? Mas não gera realmente crianças bilíngues no lado americano. Por quê? Por que de repente em Utah, no programa de português, né? Porque também a gente não pode generalizar, a gente está falando desse um programa de português e do um programa de Austin que vai na próxima. Por que será que existe essa diferença? Eu acho que uma das coisas é que Utah, aqui é mais aberto a outras línguas, pela religião que eles têm aqui, ok? Então, eles são abertos, eles gostam de aprender, eles precisam aprender outras línguas. Isso faz parte da vida deles. Eles já nascem sabendo que eles vão aprender outra língua. Sim. Certo? Porque faz parte da religião mormon. Eles vão ter que ir para algum lugar e vão ter que aprender uma língua. Então, eles já são abertos a isso. Aqui, porque eu passo o meu verão aqui, porque o Texas é muito quente. Então, eu sempre venho para cá. Então, por exemplo, assim, eu vou na feirinha que tem ali, sempre tem, ou são barraquinhas brasileiras, ou barraquinhas de americanos que foram missionários no Brasil e estão vendendo ali salgadinhos, docinhos, entendeu? Brasileiros. E eles, na hora que eles veem que você fala português, eles disparam a falar português com você. Então, eu acho que a política linguística aqui é diferente. Né? E além do fato que eles também vão até o high school, certo? É um programa que eles querem que a criança realmente saia falando português bem, escrevendo e lendo, né? Em todas as disciplinas, porque, tipo assim, um ano eles fazem ciências em português, no outro ano eles fazem estudos sociais, entendeu? Então, eles vão mudando as matérias para que eles desenvolvam vocabulário em todas as disciplinas. Claro. É que também a gente não pode esquecer que de onde vem uma política linguística, vem uma ideologia sobre língua. Então, enquanto para o missionário, como você está informando, para quem não conhece Utah, é o estado dos Mormons, é onde, não necessariamente, acho que não nasceu em Utah, eu sei um pouquinho da história, não me pergunto. Nasceu fora e eles vieram para cá. Eles foram para aí e... na realidade, é uma coisa totalmente diferente, porque no Texas, e agora eu estou falando assim, bem superficialmente, você tem uma incrível discriminação contra o espanhol, que sempre foi daquela terra, se não por conta dos tempos coloniais, e antes disso, as línguas indígenas dali, né? O inglês americano nunca foi dali, é uma coisa super recente, mas existe, isso é uma ideologia de preconceito. Infelizmente, a gente está chegando a um super limite que a gente tinha se colocado, até porque vai ficar gravado. Eu só vou passar muito rapidinho em duas coisas que foram faladas no fórum. Uma delas é que talvez, eu já ia falar perhaps, talvez uma questão lá do distrito que eu mencionei, que só contrata gente do Brasil, é por aquela falsa noção de nativo. A gente vai falar sobre isso
encontro sobre visão monolíngue, sobre bilinguismo, ou que, de repente, outra pessoa falou acordos que existem entre os dois países. Eu não acho que existe algum acordo de empregos. Eu acho que, na realidade, é uma questão mais interna, mais ideológica. Outra questão é a questão da sigla. A gente pode retomar esse assunto num outro momento, mas vale dizer que foi criada uma outra sigla em meio a iniciativas brasileiras. Não é uma sigla reconhecida por todos os meios acadêmicos, aliás, são pouquíssimos os que consideram, especialmente porque PLH vem de PLE, uma área de estudo muito mais consagrada há muito mais tempo. Infelizmente, essa sigla, que poderia ter sido vista como um acaso, enfim, ela tem sido usada como uma bandeira para distinguir quem está na Europa, quem não está na Europa. Por que isso é problemático? É problemático porque a gente perde força de intenção enquanto grupo, porque muitas pessoas que estão chegando na área não sabem que, na verdade, está falando da mesma coisa, não sabem desse bastidores que é um pouco um rótulo de identificação e até acham que são duas coisas diferentes. Então, ao invés da gente estar atacando não só a conscientização, mas também perante outras línguas de herança que estamos também, você tem agora caminhos diferentes e alternativos. Em 2015, quando a gente fez a publicação, eu pedi que todos os autores padronizassem, porque o próprio governo brasileiro não tem esse cuidado nos seus próprios documentos. Vale dizer que as pesquisadoras portuguesas acham isso tudo muito cômico, elas acham isso tudo bem ridículo, e elas não concordam. Elas acham que a gente devia ficar com a sigla de 3 letras, porque é muito mais usual. Eu acho que mostra muito o nível de consolidação, o nível de profissionalização que a gente está, por mais que de repente doa para algumas pessoas ouvir isso. O nosso próximo encontro é domingo, sobre estilo de vida bilíngue. Se você já tem, se você quer manter, se você não tem ainda, ou se você quer melhorar o seu estilo de vida bilíngue, você precisa assistir. A gente vai ter a presença da professora doutora Antonieta Megali, a maior especialista em educação bilíngue no Brasil, e a gente vai tratar de um ponto de vista bem prático. 5 passos para que você possa não só implementar, mas também avaliar como anda o desenvolvimento na sua casa. Tem uma surpresa para quem ficou, para quem veio e realmente apareceu. Vocês ganham a oportunidade de assistir 2 encontros pelo preço de 1. Basta entrar em contato comigo e dizer quais são os 2 encontros que vocês querem participar e vocês pagam somente 1, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Eu vou mandar para vocês um material resumindo o que a gente conversou hoje e depois o vídeo vai ser disponibilizado. Daniele, muito obrigada. Foi super bacana saber. A Daniele, por sinal, é a pessoa que tem a iniciativa mais antiga nos Estados Unidos. Em breve vocês vão conhecer mais sobre isso. E a Camila, por ter feito essa iniciativa tão bacana, até onde a gente saiba, a única brasileira em Luxemburgo. Muito obrigada por terem participado. A gente se vê na próxima. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.